Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um com seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado das terras dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam o cesto que estava sobre minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Se esqueceu dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, que tua graça e misericórdia nos visite mais uma vez e que, sob a luz do teu Espírito, possamos entender o que a tua palavra tem a nos dizer nesta manhã. Assim oramos, no nome dele, teu Filho, Jesus o Cristo. A gente tem muito a ver com os gregos. Parece que não, mas temos. Nossa relação, sobretudo com os grandes heróis da Grécia Antiga, é muito mais estreita do que a gente costuma assumir. Os heróis gregos, eles não batalhavam para realizar uma imitação profunda de outros heróis que eles julgavam ser maravilhosos. Como muitos de nossas crianças fazem quando vem o Superman, quando vem o Batman, quando vem os super-heróis e querem imitar e ser igual a eles e fazer tantas e tantas coisas. Não. Os heróis gregos, eles tinham uma missão. A missão deles era realizar algo tão extraordinário, tão notável, tão singular, que eles jamais fossem esquecidos. Porque eles entendiam que era realizando um grande feito, um feito extraordinário. O nome dele seria eternizado nas canções que os poetas cantariam
E eles poderiam, portanto, ter a experiência da eternidade no grande feito de suas vidas. É como se, diante da morte, a eternidade pudesse ser representada por um grande feito eternizado no canto dos poetas. Ter a sua história reconhecida. Como isso tem a ver com a gente? Às vezes isso é tão doentio, que a gente pode crescer dentro de casa tentando provar para papai e para mamãe que a gente é alguma coisa na vida. A gente às vezes pode passar pela experiência de tentar ser notado desde pequenos pelos pais. E a gente faz tanta coisa para notar, para chamar a atenção deles, que a gente só descobre que a gente fazia isso depois que a gente é velho e depois que os filhos cresceram e a gente já não consegue mais consertar o erro que a gente fez e que também fizeram com a gente no passado. E essa é a história dos pais e dos filhos por todas e todas as gerações. Fato é que a gente parece estar enredado numa tentativa de grandes feitos para chamar a atenção das pessoas que nós amamos tanto. E a gente faz esses grandes feitos porque a gente não suporta a ideia de passar a vida em branco. Você já parou para imaginar que uma das experiências mais terríveis da vida é você ser desprezado? Não tem experiência mais terrível do que uma pessoa que simplesmente não te considera. Por isso que a gente fica tão irritado. Quando uma pessoa te despreza, você vira o demônio. Tá? Ali na hora você vê a legião toda que está dentro de você indo para fora quando uma pessoa te despreza. Porque não tem nada mais que nos provoque mais a cólera. E a cólera aqui nos lembra de Aquiles, né? Que abre a Ilíada, né? Dizendo, olha, vamos cantar a cólera de Aquiles, não? A ira por aqueles que não reconhecem, não nos reconhecem, não reconhecem os nossos feitos. Isso vale para os pais dos filhos que querem chamar a atenção dos seus pais, vale para um aluno que você que é professor, que vai fazer alguma coisa extraordinária para querer chamar a sua atenção. Vale para você no trabalho, quando você faz alguma coisa e percebe que ninguém nota. E no seu caso, o chefe notar é extremamente importante, porque vem um aumento no final do mês, então você faz coisas extraordinárias porque você quer ser notado e percebe que justamente aquele que menos trabalhou é notado por o uso de dons não tão poderosos como os seus, porque os seus objetivam o trabalho. O do colega que foi notado objetiva nada mais nada menos do que bajular o chefe. Então, diante do esquecimento, você fica mal. Como assim? Eu trabalhei. Eu fiz por onde? Por que eu não fui notado? Isso acontece na igreja. Sabe? O pastor não me notou. Estou fazendo tudo isso aqui. Eu estou há anos e anos servindo nessa igreja. O pastor não prestou atenção, não viu que eu estou aqui servindo. Ou então, no grupo de oração da igreja, quando a gente fazia isso há séculos atrás, quando as pessoas, naqueles tempos idos, se reuniam para orar e lembravam que tinham que orar uns pelos outros, naquela época, muito pregressa, as pessoas começavam a se perguntar, puxa vida, por que não me lembraram? Por que não lembraram de mim na oração? Estou passando por tantas aflições, por tantas dificuldades. Ninguém orou por mim, a igreja, ninguém. Estou passando por uma tempestade. Um membro da igreja não ligou para mim, não mandou uma mensagem, era só um WhatsApp, é tão rápido, manda só a mãozinha, já resolve para mim, eu já estou... Para quem não tem nada, a mãozinha é tudo, manda a mãozinha e está resolvido, mas nem a mãozinha me mandam. Então o sujeito se sente mal, ninguém lembrou de mim. Não é à toa que a pior de todas as experiências é a dos pais mesmos, né? Tanto é que isso vira até título de filme, né? Década de 90 tem o Esqueceram de Mim, que é o sujeito que realiza a catástrofe que todos, né, têm medo de que aconteça algum dia. De que os próprios pais, o próprio pai, a própria mãe se esqueça de quem é você, de sua história. Como a gente precisa dessas lembranças, parece que essas lembranças são importantes. Então a gente vai buscando realizar grandes feitos para a gente se eternizar. Isso acontece porque, como dizia Louis Lavelle, nós temos dois eus. Um eu que precisa ser lembrado e um eu que precisa ser esquecido. O eu que precisa ser lembrado é o eu que nós realmente somos e não conhecemos. É o eu real, aquele que Deus conhece e que nós desconhecemos. Esse precisa ser lembrado, esse precisa ser conhecido. Mas existe um outro eu que precisa ser esquecido.
que precisa ser preterido. É o eu que a gente acha que é. O eu que a gente fantasia. O eu que a gente inventa. E que nas nossas histórias internas sempre está dialogando com esse eu oculto. Na época do Orkut, eu defini a validade aqui, né? Tinha um grupo lá que eu adorava. Era o único grupo que eu fazia parte. Eu amava aquele grupo, né? Eu falo sozinho. Quem aqui foi desse grupo? Não precisa levantar a mão, não precisa passar essa vergonha. Deixa eu passar sozinho, mas eu já vi que você passou. Vamos trocar figurinhas depois. Mas enfim, eu amava esse grupo porque ele é o grupo que fala de pessoas que têm mania de falar sozinho, de estar na rua e conversar, bater mó papo. Tá no chuveiro, tá conversando, chega a falar alto. Eu sei que algumas pessoas não são dadas à loucura, essa loucura é só para algumas pessoas, né? Mas enfim, a gente costuma falar sozinho. Mas se você não fala sozinho, você sonha seu ordinário, sua ordinária. E quando você sonha sobre você mesmo, a pergunta que eu te faço, quem é que está sonhando você? Agora deu tela azul, né? Fica pensando nisso durante um monte de tempo da sua vida aí. Porque o que eu estou dizendo para você não é outra coisa senão que você conversa com você o tempo todo. Tanto é que você não pode dizer assim, veja, um eu com raiva do outro eu dizendo, não quero mais falar com você, estou de mal, não falo com você durante uma semana. Você não consegue, você vai ter que suportar esse desgraçado que vive dentro de você a semana inteira. Porque você tem que conversar com você o tempo todo, você fala com você o mesmo tempo todo. E você cria uma imagem de você. E essa história de você ser tão importante, de você ser a pessoa mais incrível do mundo, e que você alimenta todos os dias, né? Como se fosse aquele bichinho do Pac-Man, comendo todas as informações que você está dizendo. A década de 80 está forte aqui hoje. Então você vai comendo todas as informações, devorando todas as informações e dizendo exatamente assim, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, aconteço, etc. E esse eu precisa ser esquecido. Esse eu não é você. Esse eu não é você. Por isso a pergunta mais importante é quem é você? De verdade. Esse eu esquecido. Esse eu mergulhado numa treva profunda. Esse eu que não é o herói. Esse eu que não tem de realizar um grande feito. Porque é este eu, a donzela, lá na torre do castelo precisando ser salvo. Este eu que não tem herói, não é a personagem, a missão dele não é ser herói. A missão dele não é salvar, é ser salvo. É com este eu que temos que lidar hoje. É este eu que tem que ser examinado hoje. É este eu que precisa ser lembrado hoje também. E o sermão de hoje, o texto bíblico de hoje, nos ajuda a pensar muito sobre esse eu hoje. E de que maneira ele nos ajuda a pensar esse eu hoje? A pensar o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Nós estamos estudando a história de José. E já sabemos que José não é aquele atabalhoado, aquela figura que a gente acaba construindo desde cedo, de um menino bonzinho, mas que vive enfiando os pés pelas mãos. Não, está lidando com um homem, com um menino que é íntegro desde pequeno. Aquela imagem que te venderam na igreja, às vezes, né, de um José que estava ali, mas que abria a boca demais e por isso era uma pessoa muito ruim. Deixa isso de lado. Lembra de Jó? Mesma coisa, Jó é um paradigma de integridade tanto quanto José. Eles precisam desses paradigmas. E José é um paradigma de integridade. Não tire a integridade que o próprio Deus deu a José. Essa integridade de José é a que está em jogo do começo ao fim. Se você tirar a integridade de José, José já não é um personagem admirável. Tudo aquilo que faz José ser interessante é justamente o fato de ele ser íntegro. De ele, desde o início, ser íntegro. De ele ser inteiro. E nós terminamos o sermão da semana passada mostrando um José que, apesar de toda a catástrofe, de sair da escravidão de Potifar para a prisão, para o cárcere do rei do Egito, nós percebemos que, apesar de tudo isso, a Bíblia disse que o Senhor estava com José, de que Deus se lembrou de José, de que Deus estava presente com José e fazia José prosperar, apesar de ele ser
íntegro e colocarem José em situações que não correspondem com a sua integridade. O texto de hoje ele é a continuação do que foi trabalhado na semana passada. E o texto pode ser dividido em 4 grandes sessões importantes aqui. A primeira sessão, do versículo 1 ao 4, reflete a ira de Faraó. E ela combina com a última sessão, que é a 5ª sessão, que vai do versículo 20 a 23, que é o juízo de Faraó. Então o texto abre com a ira de Faraó e termina com o juízo de Faraó. E no meio, entre a ira de Faraó, versículo 1 a 4, e o juízo de Faraó, versículo 20 a 23, nós temos a segunda parte do sermão, a aflição do copeiro e do padeiro, dos versículos 5 a 8, a interpretação do sonho do copeiro, do versículo 9 a 15, e a interpretação do sonho do padeiro, dos versículos 16 a 19. Vamos abordar cada uma dessas partes agora. Começando com a primeira, a ira de Faraó. Os versículos 1 a 4 mostram que, passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. Passadas estas coisas. Veja, aqui já tinha se passado por volta de 10 a 13 anos. Então, se você estiver comparando com a história anterior que nós estudamos, que é o de Tamar e de Judá, está ali, ó. A tensão está acontecendo dos dois lados ao mesmo tempo. Só que aqui, agora, José está numa prisão. E o texto diz que o padeiro e o copeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Qual é a ofensa que eles fizeram? Não sei. Não está dito no texto. A gente não tem como saber. Não dá para você saber qual foi a ofensa. Dá para você especular? Dá para especular tanta coisa. Mas o que você pode seguramente saber é que o autor não quis e não achou por bem que os seus leitores, que contribuiria para o entendimento dos seus leitores, saber o que eles aprontaram. Mas a gente sabe que eles ofenderam o rei. A gente sabe que a ofensa a esse rei não precisa ser um desvio do seu trabalho, uma perda da mão no seu trabalho, uma vez que um é copeiro e outro é padeiro. Né? Se fizeram mal o ofício deles. Pode ser um envolvimento político também. Por que envolvimento político? Porque, veja, não é qualquer padeiro e qualquer copeiro aqui não, gente. O copeiro e o padeiro aqui é da realeza. Esses dois aqui, eles faziam parte da liderança ali de Faraó. É que a gente, quando lê o texto, a gente tenta sempre interpretar o texto à luz da nossa cultura. Na nossa cultura, a gente tem uma relação com os padeiros diferente da relação com os padeiros aqui, em especial esse padeiro-chefe. Esse padeiro-chefe, esse copeiro-chefe aqui, tinha uma função primordial. Eles eram riquíssimos. Eles eram responsáveis pela vigilância alimentar de Faraó. Não é porque o Faraó era uma espécie de superstar, que precisa ter todos os alimentos ali do jeitinho que ele gosta, né, daquele creme, com aquela quantidade de açúcar ou sal e etc. Nada disso. Aqui tem a ver com o fato de que eles são responsáveis pelo alimento do Faraó, eles fazem o alimento do Faraó diante do Faraó, porque ele não pode comer nem beber algo que possa estar envenenado. As conspirações são muitas. Então, eles vão provando, eles vão fazendo tudo para que se assegure a integridade física do Faraó. Por isso, o que está em jogo no trabalho do copeiro e de um padeiro, no caso de Faraó, é a vida de Faraó. E eu te faço uma pergunta: se sua vida estivesse nas mãos de uma pessoa, qual era a pessoa que você gostaria que a sua vida estivesse preservada? O seu inimigo? Ou a pessoa mais próxima de você? Você entregaria a sua vida para uma pessoa que você não confia? Você entregaria todos os seus, aquilo que você concebe de mais precioso para uma pessoa que você não confia? Claro que não. Você entrega algo importante para pessoas de confiança. Então, o que você tem aqui? 2 cargos de altíssima confiança. E você já sabe, que você vem acompanhando a história de José, que de confiança José entende. Ele é confiável.
Ele é confiável com seu pai. Seu pai confia unicamente nele, não confia nos outros irmãos, sabe que os outros irmãos falham no caráter, mas Jacó sabe que José é íntegro. Na casa de Potifar, ele alcança a confiança de Potifar, porque ele é confiável, ele confia os seus bens, confia a administração da sua casa a José. José é alguém confiável. José sabe o que é ter um cargo de confiança e sabe o que acontece quando o chefe não está satisfeito com o trabalho. Ainda mais um trabalho de confiança. E que um trabalho de confiança, ele é um trabalho muito invejado. A gente não sabe se eles são vítimas de uma conspiração. A gente não sabe o que realmente aconteceu, mas o que a gente sabe é que Faraó mandou eles para a prisão. E a gente sabe que pessoas podem ir para a prisão não merecendo a prisão. Porque a gente acabou de ler um José que foi parar na prisão, sabendo todos nós que ele era confiável e que ao mesmo tempo aquela prisão ele não merecia. Sabemos pela própria história que o narrador oferece para a gente que José era confiável e mesmo assim ele estava na prisão. Então o autor está fazendo a gente pensar o seguinte: ora, você não sabe se esses dois são confiáveis ou não. Você não sabe também se eles são confiáveis e se eles foram colocados na prisão por uma conspiração contra eles. A única coisa que você sabe é que eles eram de um cargo de extrema confiança e que assim como Potifar mandou José para a prisão, assim também Faraó mandou esses copeiros para a prisão. Portanto, ele sabe a angústia daquele padeiro e a angústia daquele copeiro. Ele sabe o que é parar numa prisão. Então, o primeiro movimento do texto é mostrar a ira de Faraó, condenando o copeiro e o padeiro à prisão. E nessa prisão, o texto é claro em dizer, não é um Faraó que estava com dúvida e mandou para a prisão. Era um Faraó irado, como Potifar estava irado. E a gente não sabe que tipo de ira é a ira do Faraó. Se é o mesmo tipo de ira que a gente viu na semana passada de Potifar, que está irado com o fato de que ele sabe que José é confiável e que a esposa dele não é. A gente não sabe, a não ser que Faraó manda eles para a prisão sob intensa ira. E a ira é contra os seus dois oficiais. Manda-os prender na casa de quem? Do comandante da guarda. Quem é o comandante da guarda? Potifar. Então, primeira coisa importante, a gente está vendo a mão providencial de Deus governando todas as coisas. Justamente, dois cargos de confiança de Faraó vão parar justamente na mesma prisão onde José está. Coincidência, não? O versículo 4 termina dizendo: o comandante da guarda os deixou aos cuidados de José. E aí ele termina dizendo o quê? Olha só, assim como ele ganhou a confiança de Jacó, pela sua integridade, e ele ganhou a confiança de Potifar por sua integridade, agora na prisão ele ganha a confiança do chefe do cárcere. Ou seja, a Bíblia está mostrando para a gente, ao contrário do que foi Jacó, ele está mostrando um José na linhagem de Jesus, na linhagem do povo da aliança, que é coberto de integridade, que é altamente confiável. Essa confiança aparece justamente no versículo 4, quando o comandante da guarda deixa os cuidados de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. O que é curioso é que essa palavra prisão, a gente não consegue perceber isso no português, mas no hebraico é a mesma palavra para poço. É a mesma palavra para designar o José que estava no poço. Agora está designando os dois também no poço e José também no poço, ou seja, nessa prisão. Ou seja, o contexto é um contexto de prisão. Agora José, que é confiável, está lidando com aqueles que um dia tinham a confiança de Faraó, que tinham posições nobres e que, por ser um cargo extremamente político, porque eles haviam também neles havia a possibilidade de aconselhar o rei,
O rei se aconselhava com o copeiro, se aconselhava com o padeiro, porque ele está cuidando da vida dele. Não pode ser uma pessoa não confiável. Então ele vai ouvir o conselho dos copeiros, vai ouvir o conselho do seu padeiro-chefe, com certeza. É um cargo de confiança. A gente não sabe quais foram os motivos políticos, provavelmente, que fizeram eles pararem onde eles estão, ou o que eles fizeram de errado, mas a gente sabe que José tem consciência de que aqueles dois cargos são cargos de confiança de Faraó, e ele sabe muito bem o papel que aqueles cargos exercem de influência nas decisões de Faraó. Então, a primeira abertura é essa, é mostrar a crise que acontece no palácio de Faraó, os dois, o copeiro e o padeiro, na prisão, e justamente na prisão quem está? José, tomando conta, cuidando justamente desses dois prisioneiros do Faraó. A segunda parte do texto vai apontar agora para a aflição dos dois. A aflição dos dois é algo muito curioso no texto. A Bíblia diz, a partir do versículo 5, os dois sonharam, cada um com o seu sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite. Então, isso já causou um estranhamento para eles. Os dois sonharem na mesma noite, e um sonho muito parecido um com o outro, isso causou alguma estranheza para eles. Um conta o sonho para o outro, e esse sonho aqui não é um sonho qualquer. Esse sonho é um sonho diferente. Eles ficam perturbados. E o que parece é que esses dois não eram pessoas assim, sisudas, muito sérias, não é comportadinhas, né? Tanto é que o texto diz que quando José chegou pela manhã e os viu que eles estavam preocupados, eles estão com um ambiente diferente, eles não são daquele jeito, eles não são tristes daquele jeito. Ou seja, eles têm um jeito de lidar com a situação diferente. Mas naquele dia eles estão angustiados, não têm paz nenhuma, perderam a paz, estão completamente em conflito interno, perderam a paz, estão sem paz nenhuma. Estão diante de uma situação que eles não conseguem entender, tiveram um sonho parecido, não sabem o que vão fazer. Por quê? Na cultura deles, eles entendiam que se tivesse uma situação como essa, eles consultavam os seus sacerdotes, consultavam os seus profetas, e eles dariam interpretações para aqueles sonhos. Mas agora, na prisão em que eles se encontravam, o recurso da interpretação se perdeu. É quase que um eco de Filipe, quando encontra o eunuco. Lembram quando o eunuco está lendo Isaías e ele não está conseguindo entender? Muito embora ele saiba várias possíveis interpretações, porque ele mesmo vai dizer, olha, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a todo o povo de Israel? Está se referindo ao remanescente de Israel? Está se referindo ao Messias? De que está falando aqui? Quem que é esse? Mas para chegar nisso, ele precisou se ajuntar àquela carruagem. E ao ajuntar-se à carruagem, a abordagem de Filipe foi qual? Você entende o que lê? Qual foi a resposta dele? Como eu vou entender se ninguém me explicar, me interpretar? Então veja que nas duas situações você tem um fenômeno que você não consegue entender. Você pode saber algumas coisas, você pode ter algumas noções, mas parece que você precisa de um mediador para entender aquilo ali. No caso, Filipe vai fazer essa mediação e vai interpretar a passagem para o eunuco. E aqui José vai se oferecer para interpretar o sonho dos dois. E como que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, José pergunta aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere por que eles estão tristes hoje. Porque eles não são assim. E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. Então, quando você tem um sonho dessa natureza, como eles tiveram aqui, você fica encafifado, né? Tem gente que fica tão encafifado com o sonho é tão constrangedor, que alguns... Não, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui deve ser alguma comunicação. Tá? Pode ter várias possibilidades aí. E isso, no contexto ainda neopentecostal que a gente vive hoje, o que a gente vê de teorias de explicação de sonhos, meus irmãos, são assim extraordinárias.
daria para deixar qualquer ficcionista, não é, assim, envergonhado. Como eu não pude ter essa ideia incrível e pôr no meu livro? Né? Por quê? Boa parte das nossas maneiras de lidar com os sonhos, elas partem não da maneira como as escrituras explicam os sonhos, mas da maneira pagã, a maneira pagã, sincrética de lidar com o sonho. Eu tive alguma coisa, um arrepio, acho que aconteceu alguma coisa. A gente não pode negar que a gente tem uma experiência cultural com uma enormidade de simbologia e de experiências sensoriais que fazem a gente confundir as estações. E aí, de repente, você é um evangélico, mas a sua mentalidade é de uma, sei lá, de uma religião mais animista. Faria mais sentido se você estivesse vivendo, talvez, na Índia, talvez em um outro contexto, porque parece que a interpretação que você está dando para tudo aquilo é tudo, menos o que a Bíblia está dizendo. Isso ganha um reforço quando a gente encontra no texto passagens como essa, como alguém com um sonho estranho e um escolhido, um eleito, predestinado, interpretando sonhos. De maneira oracular. Esta é a interpretação. Assim diz o Senhor. E aí, numa fórmula extremamente oracular, desvenda os sonhos como se fosse uma espécie de intérprete místico dos sonhos terríveis, assustadores que a gente tem. Acontece aqui uma coisa muito diferente. E eu queria gastar um tempinho meditando com vocês sobre isso. Os dois sonham. Eles estão perturbados com sonho. E até aqui, todos nós aqui podemos identificar experiências de sonhos que a gente teve que de alguma forma nos perturbou. E a gente ficou o dia inteiro perturbado com o sonho. Então eles responderam, tivemos um sonho e não há que eu interprete. E aí José diz algo importante para a gente. O que José diz? Não pertencem a Deus as interpretações? Isso não é significativo? E se todos os profetas que se dizem profetas, que falam em nome de Deus, que dizem revelações e etc., dissessem que as suas revelações, as suas interpretações procedem de Deus? Esse é o grande problema nosso, né? Imagina se a gente está numa assembleia aqui da igreja. Estamos numa assembleia. E a gente quer decidir uma questão X. Uns acham que tem que ser azul. Outros acham que tem que ser verde. E aí está todo mundo deliberando as coisas racionais. Aí chega um irmão abençoado no meio da congregação e diz assim, eis que Deus falou comigo, tem de ser verde. Cuidado. Pode ser o pastor da sua igreja. Ele pode chegar e dizer com toda a força e retórica dele, tem de ser verde porque Deus assim falou. Acabou a conversa, né? Deus falou, quem vai discutir com Deus? Eu não vou discutir, você vai? Então, é assim que acaba uma assembleia de igreja. A assembleia de igreja acaba quando as pessoas dizem assim, Deus falou. E aí não abrem a Bíblia. Elas não dizem o texto bíblico, não interpretam o texto bíblico, não dizem o que Deus está dizendo na Bíblia. Elas dizem, Deus falou comigo, tem de ser verde. Eu tive um sonho essa noite. E sonhei a igreja toda verdinha, verde e branco. Assim, toda ela verde e branco. Só faltava ter o hino. E vem com toda aquela artimanha. Deus falou comigo. Meu irmão, para com isso. Sai dessa. Sai dessa. Isso é manipulação. Mas Jonas, então você não acredita que Deus fala? Meu irmão, eu acredito. Eu acredito que Deus fala. Eu acredito que Deus é poderoso. Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer alguma coisa? Tem experiências de missionários que dizem que encontraram tribos que já tinham ali uma porção do evangelho, como que ninguém chegou ali. De repente um diz, olha, Jesus apareceu para a gente e falou o evangelho. Meus irmãos, se você perguntar para mim, racionalmente, para minha razão, eu falo, irmão, eu não entendo. Por isso que eu escrevi uma inteligência humilhada.
Tem coisa que a gente não vai entender. Tem coisa que você vai, do que eu não sei, eu não vou falar. Mas eu também não vou dizer que Deus não faz. Eu não vou dizer que Deus não... Deus é Deus e ponto final. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão. Que o que as pessoas usam do nome de Deus para o que Deus não está falando, Deus não está dizendo na brincadeira. Então, por isso, meu irmão, Deus te deu um critério. Para você não cair nisso, Ele te deu um critério que José não tinha. A Bíblia. Isso faz tanta diferença. Então, todas as vezes que você se comparar com José, primeiro, se pergunte se você é íntegro como ele. Segundo, ao se comparar com José, pergunte assim, mas ele não tinha a Bíblia, né? Ele não tinha igreja, né? Era outra história, né? Era outra história. Você quer ficar também lá no poço? Quer trabalhar também para Potifar? Quer ser escolhido para fazer o que ele fez? Então, quando você fizer esse tipo de comparação, em primeiro lugar, porque só um pode ser comparado com José. É Jesus. Deixa para o final. Você ia em outro lugar. A gente está em outra situação. Deus nos deu a Bíblia. E quando Ele nos dá a Bíblia, a gente tem tudo o que a gente precisa para interpretar não só a própria Bíblia, mas o mundo todo. A Bíblia é o meio pelo qual a gente interpreta tudo. É pela Bíblia que você vai interpretar uma profetada. Sabe aquele irmão que disse, olha, eu tive um sonho com você. E qual foi o sonho? Sonhei que você abandonou sua esposa. Ah, é? Como foi esse sonho? Abandonou sua esposa. Mas como assim esse sonho? Explica para mim. Não, Deus falou comigo. E falou comigo que a sua esposa vai se casar com outro homem. É mesmo? Com outro homem? É. E que é desta igreja. E tem olhos azuis? Tem! Como é que você sabe? Os seus são azuis. Você entende o que eu estou dizendo agora? As pessoas, elas às vezes, elas entram num jogo de manipulação e se tornam escravas de discurso de manipulação quando Deus deu uma defesa para você. O sujeito fala isso comigo e eu vejo na Bíblia e falo, filho, isso aí não dá nem para ouvir, não quero nem ouvir o que você está falando. Não tem respaldo nenhum na Bíblia, eu tenho um critério para julgar qualquer interpretação desse mundo. Você não precisa mais de um anjo. Você precisa da Escritura. Qualquer palavra que chegar para você, qualquer sonho que você tiver, qualquer coisa que chegar para você, a Bíblia está ali, ó. Deus fez assim para você, olha. A interpretação não pertence a Deus? Toma, está aqui a Bíblia. Use isso aqui para você entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Chegou essa palavra para você? Chegou essa notícia para você? Chegou essa visão para você? Olha, tem uma visão para você. Chegou? Ok, escuta, não tem problema nenhum, escuta. Lê a Bíblia. Olha, meu irmão, isso aqui nem jamais. Isso aqui não está na Bíblia. Deus nos deu um critério, meus irmãos. E o critério é a Sagrada Escritura. E parece que José, mesmo sabendo que o critério deles de interpretação dos sonhos era diferente dele, ele já tinha o critério de que a interpretação não poderia ser dele, de que a interpretação não poderia provir dele. Ele não poderia dar essa interpretação. Ele mesmo diz, as interpretações pertencem a Deus. Contem-me o sonho que tiveram. Então, a primeira coisa, ele tem consciência de que as interpretações pertencem a Deus. De que se existe alguém que pode entender aquela situação, esse alguém é Deus. E se alguém pode compreender o que Deus interpretou, só pode compreender se Deus se tornar isso manifesto. E ele um dia falou aos pais e aos profetas por meio de sonhos e visões. Mas hoje, ele nos fala através do seu Filho. Ele nos fala através da sua palavra. E se você quer ser abençoado, se você quer prosperar, é nessa palavra que você tem de confiar. Se existe alguém que você pode confiar, que jamais vai esquecer de você, é o Deus das Escrituras. E é ali que você tem que saber sobre Ele. Você tem que saber quem é Deus, é por meio das Escrituras. Daí o que acontece? O terceiro e quarto sonho, o terceiro e quarta parte que representam o primeiro e o segundo sonho, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. É muito interessante os dois sonhos. O primeiro sonho, ele descreve videira, uma videira que havia 3 ramos,
Fez botar videira, havia flores, seus cachos, produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Essa foi a visão dele. Então o que o José faz? Esta é a interpretação do sonho. Aos 3 anos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo que lhe ocorrer bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó. Então, ele interpreta. A primeira interpretação que ele faz é, olha, são 3 dias e esse copo representa você novamente recuperando a sua posição no palácio de Faraó. Que bênção, né, irmão? Imagina você vai num culto e alguém olha para você e diz, só coisa boa. Só coisa boa acontecendo. Ei, glória a Deus, aleluia. É comigo mesmo. Agora eu creio. Eu creio, Senhor, nas visões, no sonho. Claro, viu, coisa boa. Não é? Agora se chega um profeta dizendo assim, e que não precisa ser profeta. Você vai morrer. Ah, não, você é um pessimista. Você não está igreja por uma palavra de esperança. Você vai me falar que eu vou morrer. Você vai morrer. Eu nunca vi ninguém imagina. Aliás, acho que quando a gente imagina a nossa vida, a gente imagina como os gregos. Aquela história heróica. Né? Você é o Aquiles imaginando a sua vida. Então você imagina assim. Eu vou malhar pra caramba, porque ninguém consegue as coisas de graça. Vou crescer na garra e vou chegar lá. Mas até aqui, todo mundo constrói a história igual. E no final, vou ser feliz para sempre, minha família, abençoando a igreja, contribuindo para tudo à minha volta. Não é isso? A gente sonha essas coisas maravilhosas. Eu nunca vi ninguém até hoje sonhar assim. Olha, eu vou batalhar, vou chegar no ponto maior da minha vida, vai ser a glória. E nessa hora, Deus vai me colocar um câncer maldito. Vai me humilhar, vai me derrubar, vai me fazer perder todos os meus bens, para eu me lembrar daquilo que é mais importante que eu esqueci no meio do caminho. É por isso que eu não acredito em profeta hoje, meu irmão. Porque o profeta só vai falar o que você quer ouvir. E profeta que fala o que você quer ouvir, você tem que tomar o que você quer ouvir, você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode estar de olho em outras coisas de você. Veja, a profecia do Senhor, ela não é a palavra do Senhor, não é uma palavra que vai fazer um chameguinho em você. Esse ego que está querendo ouvir essa palavrinha gostosinha, sabe? Hoje eu queria ouvir uma palavra gostosa. Esse é o eu que tem que ser esquecido. É esse eu que tem que ser esquecido. Sabe por quê? Esse eu aqui, ele vai te alimentar uma fantasia de um mundo que não consegue enfrentar as dores que todos nós enfrentaremos e nenhum de nós vai escapar. Uma igreja que não é preparada para o sofrimento, para a dor. Uma igreja que não é preparada para carregar sua própria cruz. Uma igreja que não é preparada para honrar e testemunhar o nome de Jesus, não importa as dificuldades, não importa se está no poço porque foi lançado pelos irmãos, não importa se foi lançado como um escravo com Potifar, não importa se foi parar numa prisão por injustiça, permanecer fiel ao Senhor. Essa formação, isso aqui, meus irmãos, a gente não ganha com profetada. Prova disso. O segundo sonho é curioso, porque está lá do lado o crente vendo aquela palavra de bênçãos. Cara, eu vou nessa igreja também. Essa igreja, o cara falou isso, eu vou lá também. Aí o sujeito vai lá vendo o padeiro, versículo 16. Que a interpretação era boa. Pô, não é isso que eu preciso, porque eu olho para a minha visão aqui e eu estou vendo que eu vou perder a cabeça aqui nessa história. Então ele diz, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça, no cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Até aí parece semelhante ao sonho do copeiro.
Mas então José diz, esta é a interpretação dos sonhos. 3 sextos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai cortar sua cabeça, vai pendurá-lo numa árvore, as árvores comerão sua carne. Deus te abençoe, meu irmão. Vai com Deus. Eu quero ver profeta assim na igreja. O cara quer ser igual José. Quer dar profecia boa. Eu quero ver um cabra desse dar uma profecia dessa. Meus irmãos, a gente não consegue fazer disciplina na igreja por causa disso. Vou dar um exemplo. A gente estava conversando hoje na aula aqui. A gente, veja, se é para disciplinar o irmão da igreja que está em pecado, mas assim, olha, irmão, você tem que consertar isso. Pô, mas se ele é seu cunhado, cunhado, difícil. É meu filho, difícil. Né? Então, é mais fácil a gente discutir a cor, né? Melhor verde, melhor azul. Que tapete que a gente põe na igreja? Tá precisando precisa arrumar o banheiro, precisa fazer tanta coisa, a gente tem que arrumar as estruturas da igreja. Por quê? Você tem de falar para com quem você convive o que realmente a palavra está dizendo. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Por isso que é muito mais fácil, é muito mais... Você tem muito mais... É muito mais convidativo você dar uma palavra gostosinha, que todo mundo vai sair, ai, que palavra boa, só disse eu vou vencer, eu vou ser... Mas você nem precisava ir para a igreja, só você tem um monte de livro aí numa prateleira da livraria que você pode encontrar, vai ter tudo isso. Então aí a gente fica afagado, fica feliz da vida, tá tudo bem. Mas o Deus que fala, não é um Deus que simplesmente traz notícias como traz as notícias do copeiro. Às vezes tem notícias drásticas, terríveis, como, por exemplo, a notícia de que há um inferno e que nem todo mundo vai para o céu. É mais fácil ser profeta do que pregar o evangelho, que diz que só vai para o céu aqueles que creem em Jesus Cristo, que existe uma coisa chamada inferno, e que não existe essa coisa de todo mundo ser salvo no final, e de que tem uma palavra de Deus dizendo, estes vão para o céu, estes vão para o inferno. Dizer isso hoje, na nossa cultura, é quase que pedir para ser cancelado, para ser perseguido, para fazer tudo que você puder imaginar, vai acontecer. Esse texto aqui já está mostrando para a gente o quanto o discurso de Deus não é um discurso descomprometido com a justiça. O que aconteceu aqui foi com Faraó. Há alguém injustiçado, e é o copeiro. E há alguém que realmente cometeu um crime, e é o padeiro. E este crime não aconteceu dentro da casa, dentro da igreja, aconteceu fora. E o que esse texto já está dizendo para os seus leitores originais? Que a justiça divina não contempla só os problemas do seu povo, mas a justiça de Deus se manifesta para além do arraial do povo de Deus. Deus vai se incomodar com a injustiça dentro da casa de Faraó. Deus se incomoda com a injustiça fora das 4 paredes de nossa igreja. Por isso que pregar o evangelho hoje é tão difícil, porque já é difícil pregar dentro da igreja. Nós já não suportamos a pregação do evangelho dentro da igreja. A última parte, ela só pode ser compreendida na intenção do autor quando a gente lembra os 2 versículos que nós pulamos propositalmente, referente ao primeiro sonho, ao sonho do copeiro. Se você lembra, depois dele dar toda aquela palavra de bênção para o copeiro, né, que vai acontecer isso e aquilo, na mesma hora José diz o que para ele? Aí a estratégia de José, né? Sabendo que ele vai voltar para a casa do faraó, ele diz, olha, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire mais uma vez. Mesma palavra que serve para poço, serve para essa prisão.
E aí ele diz, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A gente está trabalhando um tema que tangencia o tema mais importante de toda a narrativa de José. Toda a narrativa de José é Deus trabalhando com José para ele perdoar. Vocês percebem isso? Que desde que os irmãos venderam ele não vai conseguir perdoar os seus irmãos enquanto todo esse trajeto não for cumprido. Deus está trabalhando José para perdoar. Perdoar os seus ofensores. Perdoar os seus agressores. Perdoar aqueles que lançaram injustamente para fora do seu povo, que o lançaram no cárcere, tudo injustamente. Então José está assim, ó. Deixa eu dizer para você, José está assim, ó. Eu estou nessa igreja há muito tempo. Sou íntegro, fiel. Não merecia Deus me tratar desse jeito. Não merecia passar por isso. Não merecia... Entende? E ainda mais, Deus diz assim, mas você vai ter que perdoar. Porque a sua vitória está nesse perdão. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tanto deseja, tudo aquilo que um dia você sonhou, tudo aquilo que na casa do seu pai você sonhou, para acontecer, antes você vai ter que perdoar. E perdoar é assimilar o prejuízo. É aceitar o golpe, não querer a retribuição, não querer receber em troca. É assimilar o prejuízo e dizer, eu queria de volta. Então Deus está trabalhando isso com José. E a gente vai perceber no discurso de José, me mandaram aqui, eu estou aqui injustamente. Deus está trabalhando com José. Mas José, ao mesmo tempo, está querendo o quê? Se livrar da prisão. Óbvio, né, meus irmãos? Eu não estou dizendo aqui para você o seguinte, nossa, Jonas, a pregação de hoje foi tão boa que eu vou começar a orar pedindo para Deus me dar tribulação. Senhor, me dá uma tribulação, me dá um poço, me dá uma prisão, eu preciso... Eu não estou dizendo para você sair daqui orando, dizendo assim, fazer uma campanha dos 7 dias para como ser atribulado por Satanás por 24 horas. Não é isso. Não é isso. Tanto não é isso que José não é um sangue de barata dizendo assim, olha, tá muito bom agora aqui na casa do Potifar, a mulher dele quase acabou com a minha vida e eles me mandaram agora para essa prisão. Ah, mas essa prisão tá tão gostosinha, né? Vai à prisão, mas tá tudo bem, tá tudo legal. Tem até um rapazinho que acabou, que é o dono da prisão aqui, que tá confiando em mim, as coisas estão indo bem, tá tudo uma delícia, não precisa se importar comigo não, me deixa aqui que tá bom demais isso aqui. Não é, José. O Evangelho não está dizendo para você assumir o coitadismo, assumir a tribulação e a aprovação como algo bom. O Evangelho está dizendo para você mentir, para você dizer a tribulação é uma delícia. O Evangelho está para colocar os pingos nos is. A tribulação é dolorosa, mas ela tem um fim. Ela tem um porquê. Ela tem uma razão. E sem ela, não tem deleite. Porque é como a cruz de Jesus. Não há ressurreição sem morte. Não há possibilidade de provarmos do que Jesus fez sem ele morrer. Ele pede para que seja lembrado. E aí, a última parte, justamente conforme José tinha proferido, era justamente aniversário de Faraó, ele deu um banquete a todos. Que coisa curiosa, né? No dia do julgamento, um banquete. No dia do julgamento, uma mesa. No meio do banquete, a lembrança. Hoje é o dia de Faraó. Estão lembrando o dia de Faraó? Estão lembrando o grande ser que ele é? E no mesmo dia do banquete, no mesmo dia em que se lembra, que se traz à memória, ao juízo,
No dia do banquete, alguns vão participar daquele banquete, outros não. Um deles é o copeiro, mas o que não vai participar é o padeiro. Mandou enforcá-lo. E como José havia dito, reabilitou o copeiro-chefe, que passa a servi-lo com um copo de vinho. A Bíblia faz questão de dizer que foi como José havia interpretado, mas termina dizendo: porém, o copeiro não se lembrou. Esqueceu dele. Essa mesa é para gente esquecida. Essa mesa não é para gente notória, nem notável. Essa mesa não é para aqueles que realizam coisas extraordinárias e se eternizam pelas coisas extraordinárias que fizeram. Essa mesa não é para aqueles que são lembrados por reis, por autoridades, por chefes de Estado. Essa mesa é a mesa de todos aqueles que foram esquecidos pelos homens, mas lembrados por Deus. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho, o filho que ainda amamenta, de maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É ali que está o seu nome. Nas mãos do crucificado está o seu nome. A lembrança de quem você é não está no seu dinheiro, não está na sua fama, não está na sua notabilidade, não está em você ter feito algo extraordinário, não está na lembrança dos homens, não está no fato de que as pessoas se lembram de você, mas está no seu nome gravado nas mãos do Filho de Deus no madeiro, que é Deus dizendo a seu povo que ainda que a sua mãe te esqueça, você no ventre dela, ainda assim eu não me esquecerei de ti. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus não se esquece do seu povo. E você vai procurar um profeta para ouvir o que o profeta está dizendo, se você pode ouvir isso do próprio Cristo. Deus jamais se esquece do seu povo. A prova disso é Jesus esquecido na cruz, para que você seja lembrado na cruz. De um lado está você como Sião dizendo: por que o Senhor me abandonou? E Deus dizendo: jamais te abandonarei. Uma mãe pode esquecer de seu filho, mas eu não posso me esquecer de ti. Mas na cruz tem um filho, gerado pelo próprio Pai. O Filho eterno de Deus, o Pai, está na cruz dizendo: Deus meu, porque o Senhor se esqueceu de mim? Porque o Senhor me abandonou? Para que você fosse lembrado, era preciso que Jesus fosse naquele momento esquecido pelo Pai. Porque um pai jamais poderia permitir que o seu filho sofresse. Jamais um pai conseguiria olhar para um filho sofrendo e não fizesse nada por ele.
Se Deus dá o silêncio a Jesus, é porque algo o Pai lembrou. E algo que nem o Pai e nem o Filho esquecem. Os não notáveis, os despercebidos, o seu povo, que é como um lírio do campo, que cresce sem ser notado pelos homens, mas cresce. E é essa mensagem de Deus para a gente. Você acha que sua espiritualidade, que a sua vida depende da observação dos homens? Você acha que você cresce porque os homens observam você? Você cresce mesmo os homens não te vendo crescer. Nós crescemos porque Deus faz sua obra. E se existe alguém que assiste a nossa existência do começo ao fim, este alguém é o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se esqueceu de nós quando estava naquela cruz. Não é curioso? Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vós, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pergunta desta manhã não é se Deus esqueceu de você, porque diante dessa mesa você tem o sinal e a certeza de que Deus se lembrou de você. Mas para você se lembrar de Jesus, você vai precisar fazer uma coisa muito difícil hoje, que é esquecer-se de si mesmo. Ninguém consegue fazer isso em memória de Jesus, se não for pelo autoesquecimento. Ninguém consegue se entregar para Jesus se não se esquecer de si mesmo. Ninguém consegue entregar tudo a Jesus se não tirar da frente a única coisa que fica entre você e Jesus: o seu eu, o seu próprio eu. Ninguém vai conseguir celebrar a ceia do Senhor hoje se não esquecer de si mesmo e lembrar do que Jesus fez. Se você está hoje aqui, ouvindo pela primeira vez o Evangelho não é uma boa notícia do tipo: você vai ter o carro do ano que você está procurando. É uma boa notícia essa, mas não é essa a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho não é que Deus vai resolver os problemas do seu casamento. A boa notícia não é que Deus vai resolver os problemas dos seus filhos, vai resolver os problemas do seu trabalho, vai resolver os seus problemas financeiros. A boa notícia é que Jesus Cristo é o sinal de que Deus não se esqueceu de você. É o sinal de que existe uma mesa posta para que você possa se lembrar que diante desta mesa, diante deste aniversário, deste memorial, você pudesse lembrar que numa mesa há sempre juízo e graça. E essa mesa reflete a graça daqueles que professam a fé em Jesus porque esqueceram-se a si mesmos. Porque ninguém pode tomar a cruz de Cristo Jesus e segui-lo se não negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes.
Talvez você tenha tantas questões, tantos senões, tantas dúvidas agora, tantas questões estão pululando dentro de você. Eu queria encorajar você a esquecer essas dúvidas, esquecer por um tempo essas questões e se lembrar apenas de que Deus lembra de você e se lembrar disso ao olhar para a cruz de Jesus. Lembrar da cruz de Jesus é lembrar que Deus nunca esquece do seu povo. Não importa se você está passando pelo momento mais triste da sua vida, Deus está com você. Não importa se você está passando o momento mais feliz da sua vida, Deus está com você. Ele não se esquece do seu povo.